Simon Greenleaf foi um dos maiores juristas do século XIX e professor de direito em Harvard. Reconhecido por sua mente investigativa e rigorosa, ele aplicava as mais estritas regras jurídicas de prova em seus estudos. Sua obra monumental, um tratado sobre o direito probatório, estabeleceu-o como uma autoridade incontestável no campo do direito probatório, influenciando gerações de juristas e a jurisprudência americana. Ele era um cristão convicto, mas decidiu submeter os evangelhos ao mesmo crivo rigoroso que aplicava a qualquer testemunho em tribunal, buscando a verdade histórica por trás dos relatos bíblicos. Greenleaf é o autor de um tratado sobre o direito probatório, uma obra em 3 volumes considerada a maior autoridade em procedimento probatório. Este tratado foi a base para sua análise dos evangelhos, aplicando os mesmos critérios de avaliação de evidências usados em tribunais. Ele buscava determinar a veracidade dos relatos bíblicos com o mesmo rigor que se julgaria um caso legal, demonstrando a seriedade de sua investigação e a profundidade de seu compromisso com a verdade. Em 1846, Greenleaf publicou uma análise do testemunho dos 4 evangelistas, onde propôs tratar Mateus, Marcos, Lucas e João como testemunhas em um julgamento. Seu objetivo era investigar a veracidade dos evangelistas, submetendo seus relatos aos testes aplicados a outras provas em tribunais humanos. Essa abordagem jurídica visava validar a fé cristã, que se apoia em testemunho histórico, como Lucas e Paulo afirmam, ao investigar cuidadosamente os fatos da vida, morte e ressurreição de Jesus. Greenleaf iniciou sua análise questionando se os evangelhos poderiam ser aceitos como documentos autênticos, aplicando a regra dos documentos antigos. Essa regra presume a autenticidade de documentos antigos que vêm do lugar certo e não mostram sinais de fraude. Ele concluiu que os evangelhos se encaixam perfeitamente, circulando desde a igreja primitiva, atribuídos aos mesmos autores e sem marcas de falsificação. Assim, para ele, esses textos deveriam ser tratados como documentos históricos legítimos, como quaisquer outros da antiguidade. Após aceitar os evangelhos como documentos genuínos, Greenleaf investigou a confiabilidade das testemunhas, os evangelistas. Ele aplicou critérios clássicos de avaliação de testemunhas: honestidade, caráter e motivos, capacidade, percepção dos fatos, número e consistência dos depoimentos, conformidade com a experiência e coincidência com circunstâncias colaterais. Ele levou os evangelistas à bancada das testemunhas, submetendo seus relatos a um escrutínio rigoroso, como faria em qualquer tribunal, para determinar a credibilidade de seus testemunhos. Um ponto crucial na análise de Greenleaf foi a presença de detalhes embaraçosos nos evangelhos, como o medo e a covardia dos discípulos, a negação de Pedro e o fato de mulheres serem as primeiras testemunhas da ressurreição. Para Greenleaf, esses detalhes são uma forte indicação de honestidade. Ninguém inventaria histórias que enfraquecessem a própria imagem ou a de seus líderes se quisesse criar um mito perfeito. A inclusão dessas falhas humanas reforça a autenticidade e a veracidade dos relatos, mostrando que não houve manipulação para criar uma narrativa idealizada. Greenleaf não viu as pequenas diferenças nos detalhes entre os relatos dos evangelhos como prova de falsidade, mas sim como um sinal de testemunho independente. Em um tribunal, depoimentos idênticos em mínimos detalhes podem indicar combinação prévia. Relatos que concordam nos pontos centrais, mas variam em pormenores, sugerem que as testemunhas contaram o que realmente se lembram, sem conluio. Assim, as pequenas divergências fortalecem a tese de que os evangelhos são narrativas independentes de testemunhas reais sobre um fato central: o túmulo vazio e as aparições de Jesus ressuscitado. Entre os fatos que Greenleaf precisava explicar, o túmulo vazio era central. Proclamado publicamente em Jerusalém, onde teria sido fácil refutar a mensagem se o corpo de Jesus estivesse disponível, o túmulo vazio é uma evidência poderosa. A ausência do corpo de Jesus, aliada à impossibilidade de refutação por parte das autoridades da época, tornou-se um pilar fundamental para a crença na ressurreição. Greenleaf considerou que qualquer explicação alternativa para o túmulo vazio seria inconsistente com as evidências. A transformação radical dos discípulos foi outro fato incontestável para Greenleaf. De medrosos e desanimados, eles se tornaram pregadores destemidos, dispostos a sofrer prisão,
tortura e morte pela mensagem da ressurreição. Essa mudança drástica não poderia ser explicada por fraude ou auto-engano. A coragem e a convicção inabalável dos apóstolos, que antes se escondiam, são evidências poderosas de que eles realmente creram ter visto Jesus ressuscitado, o que os impulsionou a proclamar essa verdade ao mundo. A disposição dos apóstolos em sofrer e morrer por seu testemunho foi um argumento crucial para Graham Leaf. Ele argumentou que ninguém aceitaria tal sofrimento, tortura e morte por uma mentira que eles mesmos tivessem inventado. A firmeza com que mantiveram sua mensagem, mesmo diante de perseguições e martírio, demonstrava a sinceridade de sua crença na ressurreição de Jesus. Esse sacrifício pessoal, sem recuar de seu testemunho, era uma prova irrefutável da convicção profunda dos discípulos. Após toda a sua análise jurídica, Graham Leaf chegou a uma conclusão fortíssima. Era impossível que os apóstolos pudessem ter persistido em afirmar as verdades que tinham narrado, se Jesus Cristo não tivesse realmente ressuscitado dentre os mortos, e se eles não tivessem conhecido este fato com a mesma certeza com que conheciam qualquer outro fato. Ele, como jurista, mostrou que as muitas provas incontestáveis da ressurreição resistem ao exame mais rigoroso do direito moderno, confirmando a veracidade dos relatos. Em essência, Graham Leaf afirmou que, se o caso da ressurreição de Cristo fosse levado a julgamento, com os evangelhos e o testemunho apostólico no banco das testemunhas, um juiz imparcial teria de concluir, além de dúvida razoável, que Jesus realmente ressuscitou. Sua análise demonstra que a fé cristã não é um salto no escuro, mas se apoia em um testemunho histórico robusto, validado pelas mais rigorosas regras de evidência humana. A ressurreição, para Graham Leaf, é um fato histórico bem confirmado.